Ela pode ser até Olá, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 5º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. Hoje a gente está no último dia de congresso. Eu sou a Martina Medina, jornalista. Pandemia, a gente ficou sem acesso a nada aqui dentro da aldeia, né? Mal a gente podia sair da nossa casa só para ir pro rio, pescar e ir pra roça, entendeu? A gente podia nem vir na escola para estar em aglomeração, né? Para estar acessando, para estar pesquisando na internet, né? Porque até mesmo aqui nossa internet não é aquelas coisas, né? Que de vez em quando não tem energia, quase sempre não tem energia, toda semana a energia falta, né? A internet não pega. No ano de 2020 a gente não estudou, não teve essa entrega de trabalho nem nada. Aí já o ano de 2021 tivemos uma pequena reunião entre professores com o cacique para ver o que poderia fazer para que os jovens voltassem a estudar. Reunimos os pais, conversamos com os pais e a secretaria achou esse ponto aí muito importante de se trabalhar aulas remotas. Como os professores produziam os materiais, tudinho para os alunos, chamavam os pais, marcavam um dia na escola, os pais iam pegar, e tudo de máscara, pegar o material, passava para os pais e levava para casa. E o filho fazia esse trabalho na casa e com uma semana trazia os trabalhos, a gente recolhia tudo, fazia a correção, passava um novo trabalho. Eu senti falta da escola por estar acostumada já, mas não deixei de estudar. Às vezes ia na internet, baixava um vídeo aula, ou se não tentava resolver uma questão, ou se não conversar com a minha mãe, me ajuda nisso, vamos interpretar um texto, vamos fazer uma redação. Era um pouquinho difícil, porque estudando em casa é diferente de estudar na escola, que na escola tu
consegue imaginar, consegue compreender o que o professor fala, consegue, vamos dizer assim, elaborar a tua resposta. Já em casa não, a gente não tem uma explicação. Tem computador? Não, só celular. Usava o teu celular para estudar? Celular, ficava pesquisando na internet, lia o livro, lia os meus cadernos que eu tinha já estudado, né? Na matéria passada, aí eu lia. A gente estudava quando a gente tinha tempo, quando dava, né? Porque na pandemia a gente sofreu muito, né? A gente sofreu porque a gente não podia sair, a gente não podia, né? Não podia estar com os professores perguntando como era aquilo, pedindo uma orientação, né? A gente ficava só a gente mesmo tentando assim, tentando descobrir as coisas do livro, né? Aqui na aldeia do Manga, assim como nas regiões mais remotas do estado do Amapá, a educação básica ela é dividida em duas frentes. Então, tem o ensino integral, que contempla cerca de 40% dos alunos das aldeias e comunidades, e são aulas presenciais 2 vezes na semana, e o ensino modular, que é o mais comum, com aulas a cada 50 dias, com resumos básicos das disciplinas. Os professores vêm da capital até aqui e nesse intervalo o aluno não tem contato nenhum com a disciplina. Então, durante a pandemia, a evasão escolar se intensificou muito por conta disso, porque os professores deixaram de vir e esses alunos deixaram de ter contato algum com esse material, sem a possibilidade de estudar em casa, sem a possibilidade de estudar na escola, e muitos acabaram indo trabalhar no campo ou aqui na fronteira do Oiapoque. O modular a gente estuda só o básico, né? É só os 40 dias, 40 a 50 dias no máximo. Então, estuda só o básico da matéria, né? E é bem difícil para nós, que somos alunos, né? Que precisa aprender o que está numa matéria, os conteúdos da matéria, né? Pra gente, olha, pra gente sair lá fora, a gente sente a dificuldade, né? Dos outros colegas nossos lá fora, né? Que estudam a matéria o ano todo, e a gente que estuda só 40 dias uma matéria, a gente sente o impacto, né? Lá em Macapá era muito corrida, as aulas eram corrida. Entrava um professor, já estava saindo, já era outro. Já aqui eu senti que os professores são um pouquinho devagar. A gente que é indígena, pra gente sair lá fora e bater de frente com as pessoas que assim, julgam a gente, né? Por a gente ser indígena, né? Porque, por exemplo, olha, lá na universidade, a gente vai entrar lá, né? E as pessoas que não são indígenas, que a gente chama de branco, né? Os brancos falam, olha os índios, o índio, fala pra ti, o índio veio fazer esse vestibular, será que ele tem capacidade de fazer isso? Eles ficam, tipo, com aquele sorrisinho, né, de deboche, né? Porque pra gente, a pessoa chamar de índio pra gente é um preconceito que a gente sofre, né? A gente não é índio, hoje em dia a gente não é índio, né? A gente é indígena da nossa terra, da nossa cultura, né? Da nossa tradição. Eu desejo terminar meus estudos, fazer uma faculdade em Direito. Para medicina, primeira opção, farmácia, segunda opção. Nada de não ter os professores nos orientando, mas a gente consegue, né? Basta ter uma forma de pensar na nossa cabeça que a gente consegue, né? Mesmo dependendo dos outros, mas tu sendo determinado, né? Tu querendo aquilo, tu consegue. Oi, bom dia. A gente teve um pequeno problema técnico, a minha voz não estava saindo, então eu vou repetir o que eu falei aqui no começo. Eu sou a Martina Medina, sou jornalista. Primeiro, bem-vindas ao 5º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação.
e eu sou jornalista, estou mediando essa mesa sobre educação indígena ao lado de convidados super essenciais para esse tema. A gente vai discutir um pouco sobre o vídeo também, essa temática da educação indígena e a pandemia. Esse vídeo ele faz parte de uma série chamada Jovens na Pandemia, que foi produzida especialmente para o Congresso com a coordenação de pauta da Marta Vancini, roteiro e edição da Fernanda Balsalobre, e produção e videoreportagem de jornalistas ligadas aos projetos Lição de Casa e Redação Virtual, e a jornalista Luísa Nobre produziu o vídeo. Então, primeiro agradecer a Geduca pelo convite para mediar a mesa e por trazer esse tema tão importante, né, que tem pouco destaque, infelizmente, na imprensa. E também gostaria, antes da gente começar a debater, agradecer a presença dos intérpretes de Libras que acompanham a mesa, Michele Alonso e Yuri Borges, e lembrar para quem está acompanhando que é possível fazer perguntas pela plataforma, e a gente pode fazê-las aos convidados depois. Então, agora vamos aos nossos convidados, apresentá-los. Estamos aqui com o Gerson Baniwa, graduado em Filosofia e doutor em Antropologia Social. Ele atualmente é professor do Departamento de Educação Escolar Indígena da Universidade Federal do Amazonas, foi conselheiro nacional de Educação e coordenador geral de Educação Escolar Indígena do MEC. Bem-vindo, Gerson, obrigada pela presença. Temos também o José Ribamar Bessa Freire, que atua na formação de professores indígenas em todo o país, é autor de diversos livros sobre história e línguas indígenas. Na UERJ coordenou durante 30 anos o Programa de Estudos dos Povos Indígenas, ProIndio. Bem-vindo, José, obrigada pela presença. Temos o Nojajá Funiô também, que é professor e coordenador nas escolas indígenas do povo Funiô, em Pernambuco. Também já foi professor de licenciatura intercultural indígena em alternância pedagógica da UFPE. Bem-vindo, Nojajá, obrigada pela presença. Temos também a Sandra Benites Guarani Andeua, de origem da aldeia Porto Lindo, de Mato Grosso do Sul. Ela é professora de ensino fundamental e médio, doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e é curadora adjunta de arte brasileira do MASP. Bem-vinda, Sandra, obrigada por estar aqui. Então, para a gente começar, como a educação indígena ainda é desconhecida de muitos colegas jornalistas e também de educadores, eu acho que é importante a gente definir a diferença entre educação escolar indígena e educação indígena. Eu gostaria, Gerson, se você poderia nos explicar um pouco sobre essa diferença e, em seguida, dizer qual a importância da educação indígena para os povos indígenas e para a sociedade como um todo. Obrigada. Bom dia, cumprimento a todos e a todas. Vamos lá, Martina, obrigado aí pela coordenação. Então, em 1979, um missionário, educador, qualificou, nos explicou tão claramente essa diferença da educação indígena para a educação escolar indígena, Bartolomé Meliá. Ele é uma referência para isso, né? Com o qual nós, indígenas, concordamos. A educação indígena diz respeito às formas de educação, de produção de conhecimento, de saberes, de fazeres, de valores tradicionais, próprias, portanto, dos povos indígenas. São, poderíamos dizer, nas palavras da Manuela Carneiro da Cunha, educação indígena refere-se aos sistemas ou regimes próprios de conhecimento dos povos indígenas, né? São processos milenares, eu até diria ancestrais, que possibilitaram o desenvolvimento, né, de civilizações originárias, civilizações ameríndias, conhecidas hoje como indígenas. Então, a educação indígena diz respeito a esses processos próprios, né, de formação das pessoas
e da cultura, dos saberes, dos valores, que continuam até hoje. Educação escolar indígena é essa educação que aqui todo mundo conhece, baseada na escola, né? Numa outra forma de produção de conhecimento, de transmissão e de uso de conhecimentos, não é? Bom, a importância da educação escolar indígena, sem dúvida, é fundamental. Eu diria que o indígena só existe hoje como tal, social, cultural e epistemologicamente, por conta desses sistemas tradicionais de educação indígena, né? Então, a educação indígena é o esteio, é o pilar, a âncora, o fundamento, o alicerce da identidade, né, das culturas, das tradições, dos modos de vida, das cosmovisões que se perpetuam, não é? Da relação com a natureza, essa relação orgânica, interdependente, dos sistemas educativos próprios, autônomos e, sobretudo, ancestrais, portanto, primordiais, né? Ou seja, são pedagogias que têm direta relação, conexão com a ancestralidade, ou seja, com a primordialidade das civilizações indígenas. Estamos falando, portanto, de um processo milenar muito longo, né? E também, para finalizar, a educação indígena hoje, com todo esse conjunto de valores, né, de conhecimentos, de procedimento, de cosmovisões, para mim é também a ponte, a conexão, a possibilidade concreta, positiva, afirmativa com o mundo não indígena, com os mundos não indígenas, né? Com outros mundos, com outras sociedades, com outros sistemas de educação. Essa conexão, esse diálogo, essa convivência, coexistência com outros sistemas educativos, com outros conhecimentos e culturas, só se dá de forma adequada, positiva para os povos indígenas, se ela se der a partir referenciada nesses sistemas educativos tradicionais, então, que nós chamamos de educação indígena, educação própria dos povos indígenas. Não é? E a educação escolar, então, é essa nova inserção, não é? Essa própria apropriação que é por meio da escola, da universidade. Tá certo, muito obrigada, Gerson. Eu gostaria que o José Bessa falasse também um pouco sobre essa diferença e também sobre a importância da educação indígena para os povos e para a sociedade. Bom dia a todas e todos. Assim, entrando direto no tema, tem um artigo do Florestan Fernandes, que foi escrito em 1964, sobre educação entre os Tupinambá. Não é um trabalho etnográfico, de observação de campo, não é um trabalho de campo, mas é um trabalho que ele fez a partir dos arquivos. Bom, e aí ele discute a filosofia de educação indígena. E ele apresenta alguns princípios dessa filosofia. Em primeiro lugar, todos educam a todos. Quem sabe, ensina para quem não sabe. Quer dizer, não tem uma instituição e uma pessoa encarregada de ensinar e os outros de aprender. O segundo ponto dessa filosofia de educação se aprende em todo momento e em qualquer lugar. Terceiro, se aprende observando, se aprende através de narrativas orais. Por isso é que a própria Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases prevêem o respeito e o uso do que foi denominado de processos próprios de aprendizagem. O que significa que
não existe uma única forma de ensinar e aprender. Cada cultura tem a sua. E os povos indígenas têm formas próprias de ensinar e aprender. Isso significa, como conclusão, que nós podemos falar de uma pedagogia Baniwa, de uma pedagogia Funiô, de uma pedagogia Guarani, que não é exatamente a mesma da nossa sociedade que usa a educação escolar, né? Eu lembro aqui que, numa visita que nós fizemos à aldeia Guarani, aqui de aldeia Sapucaí, de Angra dos Reis, no Rio, eu levei 30 alunos meus da disciplina Educação Indígena na UERJ. E passamos o dia todo lá. E o que aconteceu lá dentro? Quer dizer, perguntamos tudo que podíamos. Na hora de nos despedir, já tardinha, uma aluna se dirigiu ao Gemiro, que é o decano lá de educação, e disse para ele: olha, você já falou sobre praticamente tudo. Falou do projeto político-pedagógico, do material didático, né? Mas tem do currículo, mas tem uma coisa que você não falou. Você não falou. Eu queria saber como é que é uma aula em Guarani. E o Algemiro, com aquele humor guarani, disse: olha, em primeiro lugar, na nossa escola, nós fazemos um esforço muito grande para não dar aula. Aí ela disse: mas escuta, vocês são pagos para dar aula. Ele disse: sim, nós trabalhamos mais do que o tempo que somos pagos. E ela perguntou: e o que vocês fazem? Ele disse: a gente só dá aula quando vem o fiscal aí da Secretaria de Educação. E o que vocês fazem nas outras horas? Ele disse: nós contamos histórias, cantamos, rezamos, pintamos e bordamos, né? Então, tudo aquilo que caracteriza a educação indígena não escolar. E é isso, eu acho que eu já tomei meus 5 minutos. Obrigado. Obrigada, José. Muito legal o que você traz, né, em relação, e o que o Gerson também traz, em relação a essa diferença entre educação indígena, que acontece no território, nas comunidades, de uma forma mais livre, né, com as conversas, com as ações, com as trocas, e a educação escolar, que acontece dentro da escola, mas também preza pela interculturalidade, né, de ter na sala de aula também as especificidades de cada povo. E sobre isso, eu gostaria de perguntar para o Nodiadjá, em relação ao povo Funiô, né, que tem um ritual religioso que inclusive está acontecendo agora. Gostaria que você falasse mais para a gente sobre ele, sobre como essas particularidades da cultura conversam, né, com a educação indígena escolar e educação indígena aí na comunidade de vocês. Obrigada. Sou Jacacá Jacofé. Bom dia a todos. Primeiramente é uma honra, agradeço imensamente o convite. E uma honra em conhecer José Ribamar e o parente Gerson, que a gente já tinha se encontrado mais uma vez na USP, ele não deve ter lembrado. Mas é isso, gente. Então é isso, né? Então, a educação indígena entre os povos se deu e dá-se no convívio dos seus membros estabelecidos no âmbito da sua cultura, tendo como base os princípios de organização. Diante desta realidade, ainda é possível observar estas formas de educação entre esses povos, para tanto quando reconhecemos que os indígenas
se educam no convívio, nas suas práticas, no seu dia a dia, no uso da sua língua, certo? Buscando sempre os ensinamentos específicos para que o que é essencial seja preservado. No caso dos Funiô, nós estamos hoje no período chamado Oricuri, retiro religioso, que tem 3 meses. Toda a estrutura organizacional de condução do convívio do povo se estabelece a partir desse ritual. É onde, de fato, a gente vivencia a educação indígena. Pois, nesse contexto do Oricuri, todos os jovens e crianças, adultos, se dá-se como um convívio de uma grande escola, né? uma grande escola chamada Oricuri. Porque é nesse período, de fato, que praticamos nossa língua, nossos rituais, elevamos nossa crença. E quando nós retornamos desse ritual, no mês de dezembro, nós vamos para a educação escolar indígena. Uma educação sistematizada através do uso do papel. Como dizia o mais velho, o apela que ele anisse. Agora vocês vão estudar com o uso do papel, que é, porém, dentro do contexto educação escolar indígena, se dá-se as evidências do dia a dia dentro da escola, como ponto de partida a língua, né? Por nós sermos um povo indígena, infelizmente, isso não, às vezes me entristece, dos 12 povos indígenas que se estabelecem no estado de Pernambuco, apenas os Funiôs conseguiram criar uma estratégia de convívio com o não índio e manter sua língua nativa. Isso se repercute entre os linguísticas da área das línguas indígenas. Como é que se pode se manter uma língua num contexto pernambucano, nordestino? Então, o Funiô criou essas estratégias. E uma dessas estratégias também está o modelo de ensino de educação escolar indígena. Então, partindo disso, pessoal, a gente busca, acima de tudo, dentro dos muros da escola, também garantir elementos vivos da educação indígena, né? O convívio escola-comunidade, através de projetos, de iniciativas específicas, que eleve sempre o uso da língua, criando mecanismos tecnológicos, como, por exemplo, trazendo anciões, pessoas que já não estão mais entre nós, em registro de audiovisuais, para que possa contribuir nesse processo de educação escolar indígena, nesse processo de ensino e aprendizagem dentro do contexto das escolas. Então, hoje, é extremamente necessário fazer essa conexão educação indígena com educação escolar indígena. Certo? Como falou, foi citado até por Jesse, Meliá, né, Bartolomeu, ele descreve que a educação dos indígenas, antes da chegada dos portugueses, era como um processo global, ensinado e aprendida como um processo globalizante em termos de socialização integrante. Era aquela educação onde todo mundo estava de forma integrada. Agiam com conhecimentos para a condução da cultura, da língua, das práticas. E hoje, nesse contexto de educação indígena, a educação indígena também contribui, a educação escolar indígena também contribui bastante para esse processo de afirmação e garantia de identidade. Pois é garantido que temos os nossos próprios conceitos e formas de organizar a nossa educação escolar indígena. Entendeu? Então é basicamente isso. Hoje essas ferramentas, educação indígena, educação escolar indígena, não se deve estar distinta. A educação indígena é utilizada para o aprendizado, o convívio e na manutenção das práticas culturais. A educação indígena vem sistematizando os conhecimentos globais e pertinentes a cada comunidade. Então, é basicamente isso que eu queria falar inicialmente. Muito obrigada, Nadiadja, super legal.
Inclusive, no Dia Já compartilhou um vídeo feito pelo coletivo de cinema, né, dos Funiô, super bacana sobre o Oricuri, esse ritual que ele citou. Gostaria que a organização colocasse esse link aí no bate-papo para que vocês assistam, é bem legal. E continuando, eu gostaria que a Sandra falasse um pouco sobre esse tema também, sobre as diferenças, né, entre educação indígena e educação escolar indígena, sob a ótica de uma professora e também de uma estudante, né, que agora está chegando na pós-graduação. Então, como que é esse caminho percorrido por uma mulher indígena na academia? Bem, bom dia a todas, a todos e a todas. Como já foram mencionadas, né, várias questões sobre essas mais amplas, né, digamos assim, que educação, eu escrevi, né, minha monografia sobre educação escolar indígena versus educação indígena, né? E aí, sobre essa olhar distorcido da escola sobre a educação guarani. Então, quando se trata a partir da ótica sobre a educação guarani, ou sobre a educação indígena, como já foram todos aqui já mencionado, né? Então, eu acredito que é uma questão que é muito fundamental para nós indígenas, de modo geral, né? A educação indígena, ou seja, independente se é Guarani, Funiô, Baniwa, é uma educação para a vida, como o próprio Meliá, né, sempre falava isso, para a vida, né? E essa vida para a vida é o bem-estar nosso, como diziam meus parentes, Guarani, o bem-estar nosso no Irupá, né? E o Irupá, ela não tem tradução, mas eu vou tentar, como se os juruás não indígenas chamassem planeta Terra, né? Eu chamaria de seres da Terra, né? Que é como se relacionar e como estar nesse mundo, né? Enquanto a gente estiver aqui na Terra, né? Uma da questão que eu sempre trago isso para mim enquanto experiência, né? Que nessa pesquisa que eu comecei, embora que eu sou guarani, né? Eu comecei a mergulhar um pouco dessa ideia da narrativa, né? E essa narrativa é que nos organiza, né? O Juruá chama de mito. Para nós não é mito. Como dizia o parente José Benite, na universidade, ele falava que o mito, que é entendido como mito por Juruá, a gente entende isso é uma história verdadeira, a nossa história verdadeira, que é Oreipirã, que seria as nossas origens, como surgiu o mundo para a gente. Então, esse processo é que vai levar a gente como ser Guarani, né? O Tecó Guarani, por exemplo, o que é Tecó Guarani? Ela é um processo, se for para entender sobre o bem-estar do ser, né, nós, esse processo educativo, ela já começa antes mesmo de existir um ser na Terra, né, como a gente entende como Inhé. O que é o Inhé? Para nós pode ser palavra, pode ser pode ser fala, né? E pode ser o espírito, é um ser também, né? Então, quando eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Porque para poder contextualizar um pouco esse que eu estou falando, por exemplo, para nós Guarani, né? Quando uma mulher pensa, sonha, né? Com um animal, com um bichinho, com um papagaio, ou com alguma coisa que é um espírito, que a gente entende que, por exemplo, a gente que é mãe, né, que será mãe, vai engravidar. Por exemplo, né, eu falo isso um pouco na minha monografia, né? Eu sonhei com papagaio, aí
eu já sabia que eu ia engravidar, né? Ou seja, alguém ia ter criança ali no meio do nosso, né? No nosso meio, família próxima. E aí onde nós, Guarani, já começa a se organizar a partir disso, né? Aí a gente tem a forma de se alimentar, a forma de comportamento, a forma de você falar, até mesmo cuidar do seu espírito, do seu nhé, porque você receberá outro nhé. Então, é uma coisa muito complexa, mas também é muito importante para a gente, né? Então, a grávida, né, quando ela já é preparada para receber o neném, quando isso é um processo, né, infinito, é um processo que aí depois vem o nascimento, né, a gravidez, depois vem o nascimento, e depois tem o rito de passagem, e depois tem também o rito de velhice, se tem algumas famílias que também tem vários rituais de passagem, né? Isso é um processo que vai determinar de acordo com o contexto que a gente vai vivenciar, né? Então, muitas das coisas, a escola ela não consegue, digamos assim, trazer isso dentro num espaço que é muito pequeno, porque o espaço na qual onde você tem que tirar toda aquela questão, né, que você, por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo que não existe tradução. Tradução é o nosso, tradução guarani, por exemplo, se eu falar do ambá, né, o que é o ambá? Ambá é nossas origens, da onde a gente vem, o espírito, onde vem o espírito, né? Por isso que a gente, quando a criança está começando a caminhar, né, a andar, a gente faz um ambazinho, né? O ambá seria como se fosse uma imitação daquele onde, né, do espírito dessa criança veio, né? Para a gente fortalecer aquele criança, a gente precisa fazer um ambazinho para ele começar a aprender a se segurar, levantar, trocar os passinhos, né? Tudo isso tem uma relação muito importante para a gente, né? E outra das coisas que eu acho que é bem curto o meu momento de falar aqui, eu acho que uma das coisas que eu sempre, até o professor Bessa já falou isso, né? A narrativa, para nós, ela não é apenas uma história. A narrativa é uma vivência para a gente, né? Como nossa história da Nhandecieté, Nhanderueté, que a gente tem, que é essa narrativa que nos organiza para a gente viver de acordo com o sistema Guarani, né? Porque essa que é a origem do mundo, como surgiu o mundo para a gente, né? Outra questão, né, que eu acho que o que é educação de qualidade para um e educação de qualidade para outro? Educação de qualidade, pelo meu entendimento da minha caminhada, quando você chega numa universidade ou numa escola de Uruá, né, indígena, fora da aldeia, né, você a sua vida, ela é digamos assim, ela é avaliada por nota, né? Como se fosse irreal as coisas, né? Da sua realidade, como nós Guarani, por exemplo. Quando meu filho foi estudar, fazer engenharia ambiental, por exemplo, né? Ele ficou feliz, depois, no final, já no segundo semestre, ele falou para mim, mãe, eu acho que eu vou desistir, porque eu não sei muito bem física e química, que requer muito estudo, muito cálculo, né? Aí ele falou para mim, eu vou desistir porque eu acho que eu não tenho condições. Então, ele se coloca numa inferioridade, porque o sistema impõe, né? E aí eu falei para ele, não, filho, aí eu conversei com ele até chorou, ele falou, eu não quero mais, como que ele se sente, como os parentes anterior no vídeo falou a discriminação que eles passam, a gente passa por isso também, né? Então, ele falou para mim, eu não vou aguentar, eu vou sair, ou eu vou trocar de curso.
Aí eu falei para ele, olha só, filho, vamos sentar e conversar sobre isso. Os Juruaqueri, eles têm, os não indígenas, na universidade, eles têm outro método de entender que o ensino de qualidade é este. E nós temos outro método de que o nosso ensino de qualidade é este. E aí eu falei para ele, para a gente garantir isso, eu vou te explicar tudinho, né, o que é o nosso... E aí eu tive que falar com ele, né, nesse processo de entendimento, por exemplo, né, para nós, Guarani, a educação de qualidade é aqueles que passam e seguem aqueles rituais que têm a ver com a questão do espírito, do Ijara, né? O que é Ijara para a gente, né? Para nós, Guarani, existe Ijara da pedra, ou Ijara dos rios, Ijara das árvores, todas as coisas têm os seus Ijara. O que é Ijara? Como se fosse um espírito, o guardião daquele elemento, né? E esse elemento, né, que nós aprendemos a respeitar e dialogar durante esse rito de passagem, principalmente para os meninos e para as meninas, né? Então, tem esse processo. Então, a educação de qualidade para a gente é quando você passa por esse ritual e que tem esse elemento que para você dar continuidade seu processo de entendimento, como lidar com as árvores, com os rios, com os animais, né? Você saber respeitar aquele ser que você é parte daquilo, né? Que o desequilíbrio daquele outro elemento pode também afetar nosso bem-estar, né? Então, por isso, eu falei para ele, vamos discutir sobre Ijara, né? Aí, discutimos sobre Ijara, né? E todas as coisas têm Ijara. Então, o Juruá, essa questão da física, da química, eles entendem de outro jeito, mas a gente também entende de outra forma, também que não é tão diferente, só que eles não sabem a nossa língua, eles não sabem a nossa língua guarani. Então, eles foram entender a ciência deles a partir da língua deles, e não da nossa língua, né? Aí eu falei isso para eles, para confortar ele um pouco, para ele não se sentir, achar que ele é inferior por não saber física e química. Então, eu acho que essa discriminação que a gente passa é exatamente por não entendimento da própria essas narrativas, né? Hoje a gente está aqui falando para vocês, né? Exatamente para ter esse diálogo, né? Eu acredito que isso pode nos ajudar a entender melhor, a compreender melhor esses elementos que estão invisibilizados, que não tem voz, não tem a forma de... Inclusive, na ciência, como o Juruá entende como ciência. Claro que nós temos a nossos saberes, né? Nossa cientista, Guarani, Funiô, Vanilva, mas ele, muitas das vezes, ele nem fala português, né? E aí, para a gente levar essa voz que a gente está aqui na universidade, né? A gente está ali enfrentando pós-graduação, pós disso, daquilo, outro, mas também não é fácil para a gente. A gente também passa por essa discriminação, né? Por essa violência que, às vezes, a gente tem que deixar um pouco o nosso ser para depois voltar para a nossa aldeia, como eu acho que mais ou menos isso, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre, finalizando sobre mim, né? Hoje, né, foi muita dificuldade, né, de passar por isso. Eu não sabia falar português, eu aprendi a falar português mais ou menos em 26 anos, já 27 anos, já quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a tornar-me professora, eu tinha muita dificuldade, né? E aí, hoje, né, eu passo por várias situações também. Eu deixei um pouco, né, me tornei um pouco ali, não que eu me tornei de Uruá, né, não que eu me tornei branca. Às vezes, os parentes falam para mim, nossa, Sandra, você fala muito alto, né? É porque os Guarani, eles não falam muito, nem falam muito alto, né?
Então, às vezes, há um estranhamento para mim, de mim, quando eu volto para a aldeia, porque eu tive que falar alto e falar muito aqui, para eu poder ser acadêmica, né? Então, eu acho que isso é um pouco... às vezes, eu fico e falo, pelo contrário. Aí eu falo, pelo contrário, eu sou mais, me fortaleci enquanto Guarani, né? De eu estudar, de eu aprender a falar português, de eu poder falar alto ou falar muito, não significa que eu sou menos Guarani. Pelo contrário, eu somei todos esses aparatos, né, para eu poder viver para que a gente possa levar tanto aqui, tanto ali. Eu gosto de falar, né, que o próprio Meriá uma vez falou que a gente é como se fosse uma ponte, né? E a gente está entre a cidade e a aldeia. Então, nós, enquanto acadêmicos, a gente luta, a nossa luta é essa. Muito obrigada, Sandra, pelo depoimento, muitas informações para a gente destrinchar aqui. A gente está recebendo muitas perguntas sobre educação indígena aqui no chat, e eu gostaria de fazer uma aqui, da Amanda Machado. Ela pergunta: as secretarias de educação municipais e estaduais compreendem e apoiam essa forma de organização escolar distinta? E também tem o Ricardo França, que pergunta se existe educação municipal e estadual indígena a partir do momento que as nações indígenas estão sob o escopo da FUNAI, governo federal. Acho que o Gerson pode esclarecer um pouco essa questão, o José Bessa também. Vocês gostariam quem gostaria de começar a responder sobre isso? Bom, posso começar. Acho que, Amanda, na verdade, esta diversidade, não é, de educações, como o professor Bessa bem lembrou, dessa diversidade, essa pluralidade de pedagogias, elas são reconhecidas pelo nosso arcabouço jurídico, pela nossa Constituição, pela LDB, por uma meia dúzia, inclusive, de normas, resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, os povos indígenas conquistaram esse direito, né, de reconhecimento dessa pluralidade pedagógica, epistemológica, cultural, linguística. Então, é importante que a gente tenha claro isso, né? Agora, então, os sistemas de ensino, né, as secretarias municipais de educação, as secretarias estaduais, os órgãos federais, deveriam respeitar e garantir esses direitos. Agora, na prática, infelizmente, é muito distante essa realidade, não é? Eu deveria resumir aqui que, assim, é claro, eu fui secretário municipal de educação, fui professor municipal, fui professor estadual, hoje professor da rede federal. Posso dizer, então, com experiência, né, de que, lamentavelmente, os sistemas de educação, inclusive as escolas, porque mesmo sendo escolas indígenas, essas escolas são regidas por sistemas não indígenas. Olha que contradição, né? A gente chama escolas indígenas, e muitos indígenas, não, essas escolas são nossas, são escolas indígenas, nós nos apropriamos. Isso é relativo a essa apropriação, porque não existe uma escola indígena de verdade autônoma própria dos povos indígenas, né? Essas escolas, todas elas estão ligadas e, portanto, regidas pelos sistemas municipais, estaduais ou federal de ensino. Então, há uma imposição muito grande, um desrespeito muito grande com relação à educação tradicional, essa educação própria. Quem perguntou, Amanda, isso é uma luta cotidiana, é uma luta diuturna, não é? Há muita resistência por parte dos povos indígenas, mas os sistemas, embora conhecem a lei, mas
fazem todo o esforço, toda a questão para não respeitar essa lei. Então, impõe um sistema, digamos, alienígena, né? O sistema dos não indígenas. Não é? Eu vou dar um exemplo concreto que me preocupa muito hoje. Não é? Há anos atrás, eu estava, inclusive, no Conselho Nacional de Educação, aprovou-se a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. O entendimento que tínhamos no Conselho Nacional de Educação era o seguinte: a BNCC é para todos os brasileiros, inclusive para os povos indígenas. Até aí, ok. Mas qual que é o problema? É que os povos indígenas, por terem direitos específicos e diferenciados, consagrado na Constituição, que é superior a qualquer norma do Conselho Nacional de Educação, estabeleceu normas específicas. Então, para os povos indígenas, claro, tem a liberdade de aproveitarem o que for de interesse deles da BNCC, claro, mas eles não têm nenhuma obrigação de seguir a BNCC, porque tem seus direitos próprios, tem suas normas próprias, não é? O que acontece hoje? Infelizmente, é uma imposição vertical, quase radical, dessa BNCC para os indígenas. Um efeito apenas exemplar. Aqui no Amazonas, no meu estado, muitas escolas indígenas estão tirando, eliminando, excluindo línguas indígenas para colocar a língua inglesa no currículo das escolas indígenas, porque exatamente a BNCC define isso, né? A língua inglesa como uma língua estrangeira preferencial para as escolas, entende? Então, Amanda, a sua pergunta é muito importante. Tem esse embate que é histórico. A gente avançou, tem algumas escolas mais avançadas, mas de fato, essa falta de sensibilidade, de compreensão, nem de compreensão, mas de vontade política, ideológica, né? O preconceito que o Nudiá Funiô tanto falou, né? O sistema de ensino, os gestores municipais todos têm muito preconceito, isso é porque representam a nossa sociedade, então dificilmente respeitam, não é? Essa educação indígena nas escolas. Bom, eu queria, e aí vou deixar aqui então para o professor Bessa ajudar e os demais, né? Bom, eu queria reforçar com 2 rápidos exemplos o que o Gessen falou. Olha só, Amanda, nós aqui no Rio de Janeiro já demos um curso para os funcionários da Secretaria Municipal de Paraty. Porque os funcionários, coitados, eles não são também atualizados, eles não têm informação sobre a especificidade das culturas indígenas. Quer ver um exemplo? Eu participei em Roraima, logo do lançamento do Insiquirã, de uma mesa, onde estava eu, alguns representantes indígenas, Macuxiva, Pixana, Engaricó, e uma funcionária graduada da Secretaria Municipal de Educação. Aí, críticas feitas pelos professores indígenas na mesa à Secretaria Municipal. A representante da Secretaria disse: vocês ficam criticando, mas vocês recebem salário para trabalhar? E eu fui lá, e em horário de trabalho não tinha ninguém na escola, na sala de aula. Aí o professor disse: olha, só se foi numa quarta-feira. Aí ela disse: por quê? Não tem aula na quarta-feira? Ele disse: tem, professora, mas o currículo contempla conhecimentos tradicionais também. E era uma aula de pesca. Se a senhora faz tanta questão que a gente fique na sala de aula, se a senhora colocar um lago com peixe na sala de aula, a gente pode dar aula de pesca dentro da sala de aula. Então, tem essa incompreensão. Por exemplo, a Ana Célia, que o Gessen
conhece, que foi minha aluna, ela contou essa história na área Vaimiria Troari. 7h da manhã começa a aula de alfabetização em língua Vaimiria Troari, ali na fronteira do estado do Amazonas com Roraima. O professor está dando aula, era 7h20, 7 e pouco, quando alguém grita lá de fora, olha a paca! Aí o professor deu um pulo e saiu correndo com os alunos. E aquela aula, que era prevista de 7 às 8 de alfabetização, se transformou imediatamente numa aula de caça. Por que eles não podem ter horário rígido? Porque a PACA não diz que horas ela vai passar. Então, eu acho, quer dizer, que a compreensão da especificidade da escola indígena é fundamental, né, para essa questão. E, lamentavelmente, como disse o Gerson, os funcionários não estão preparados, muitos deles nem sequer têm interesse, e aí fica a coisa meio burocratizada, né? O Gerson tem razão, é uma luta de formiguinha diária para as culturas indígenas adquirirem o direito de terem essa escola específica e diferenciada, né? Uma escola que, diga-se de passagem, e eu vou concluir, a escola indígena, a escola era uma instituição desconhecida até a chegada do colonizador. Tem narrativas míticas que explicam até o surgimento da escola depois, quando veio o colonizador. Então, ela era desconhecida, mas a prática de educação escolar indígena está trazendo elementos de reflexão para a escola nossa, do sistema escolar nacional de educação. Os Tuiuca, lá no Rio Tiquié, na fronteira com a Colômbia, por exemplo, criaram a aula passeio, que é uma maravilha, né? Que devia ser mais usada. Mas é isso. Obrigada, Bessa, Gerson. Isso me faz lembrar também que é legal a gente falar sobre a educação indígena na pandemia, né? Esse ano eu fui até o Amazonas visitar uma escola na comunidade Três Unidos e verifiquei, eu fui fazer uma reportagem especificamente sobre educação infantil indígena, né? E lá eu percebi que alguns alunos, por estarem um ano fora da escola, tinham uma dificuldade. Eu tive lá no primeiro dia de retorno à aula deles, né? Eles estavam com dificuldade de reconhecer números, letras, né? Mas, por outro lado, uma das crianças aprendeu a fazer uma canoa com seu pai, né? Ajudou a construir, reconheceu a árvore, a madeira certa para fazer, construíram juntos uma canoa e ele estava aprendendo a navegar com a sua pequena canoa no Rio Cuieiras, né? Então, acho que é muito isso que vocês estão falando, assim, acho que é uma oportunidade grande e até uma inspiração para a própria educação não indígena, né? Que nesse período muitas crianças ficaram restritas à sua família, não puderam circular tanto, enquanto em comunidades essa circulação foi maior e essas crianças perderam menos em relação à interação social, que na primeira infância é o essencial, assim, para esse aprendizado, né? Então, eu gostaria de ouvir do Nodiadja e da Sandra sobre como que vocês veem a educação indígena hoje nesse contexto da pandemia, como que foi para vocês nas escolas do povo Funiô, por exemplo, da Sandra nas escolas onde ela dá aula, ou como aluna também, quais os retrocessos, os avanços que vocês identificam nesse período aí? Acho que o áudio está um pouco ruim do Nodiadja.
sei se é só para mim. Parece que é o seu microfone. Parece que está com mau contato. Ainda tá com esse... É um som, assim, que fica atrás, sabe? Não sei como resolver. Sandra, você pode falar por enquanto o Nojajá tenta consertar essa questão? A gente tenta ver aqui. Então, primeiro, eu não estou dando mais aula, né? Eu vivenciei algumas aldeias, né? Na verdade, a pandemia, ela impediu muitas das crianças de participarem em algumas atividades, né? Mas eu acho que essa ideia do que houve algo que pode ser atingido negativamente ou positivamente, isso vai depender da forma que a própria escola tem seus regimentos, né? Por exemplo, da aldeia Porto Lindo, né? Eles mandam a atividade para as crianças, mas essa atividade, as crianças, nem todos têm celular, nem os pais têm celular, não tem equipamento nenhum, né? Então, como é que você vai mandar uma atividade online para uma determinada família que não tem condições nem para... não tem nem TV? Então, isso é uma das coisas que eu acredito que é uma das coisas que a própria escola exige que as crianças, com preocupação pelas crianças, né, de não aprender a ler e escrever, ou não avançar em certas situações, como eu acabei de citar, né, porque a preocupação da escola é exatamente isso, não perder o conteúdo, né? Eu me lembro que quando eu dava aula, né, as meninas, geralmente as meninas Guarani, quando ela vem primeira menstruação, ela fica com cuidado da família. Ela tem ritual de passagem que ela tem que seguir. Isso foi no Espírito Santo, né, onde eu dava aula, numa aldeia Guarani. Então, eles seguem ainda o costume deles. E aí, eu recebi a orientação de que eu tenho que mandar atividade para essa menina enquanto ela estiver de resguardo na casa ou com cuidado da família. Aí, por isso que eu escrevi esse olhar distorcido da escola sobre a educação guarani. Porque aí eu entendo que, como se fosse, aí vem de novo aquela discriminação, aquele preconceito sobre o nosso conhecimento. Como se essa menina que está sendo cuidado pelos pais não tivesse, isso não fosse uma educação. E como se fosse o texto, a atividade que eu mando, que se fosse algo mais importante para essa criança. Então, por isso que eu acho, assim, eu acredito que a pandemia, como você mesmo falou, né, essa ideia de que eles aprenderam a fazer canoa, mas eles vão deixar de aprender a ler e escrever em alguma situação, ou somar, ou vai deixar de aprender de fazer conta. Então, quer dizer, como eu falei no começo, né, pelo que eu entendo, todos os indígenas, elas são mais preocupadas pelo bem-estar, a forma de vida, a forma de viver naquele espaço, né? Então, primeiro, a gente se preocupa muito, então, a nossa educação é nesse sentido. E se a gente fosse preocupar com essa educação de qualidade, do ponto de vista, a partir da ótica da escola, com certeza vai ter uma negatividade em algumas situações, mas nem todas as coisas também, a ausência das crianças, porque aí eles também têm uma outra relação, porque às vezes tem alguns alunos que vêm
para a escola, né? Porque eles querem também, né? Não é porque muitas crianças ficaram em casa, mas eles sentiram falta também da própria escola. O motivo eu não sei, mas eu gostava muito de ir, mesmo passando muita dificuldade, mesmo não sabia falar português, eu gostava de ir na escola, né? Então, mesmo não entendendo o que os professores falavam. Então, eu acho que, pensando a partir da ótica das crianças, também tem algumas coisas que, que deu uma negatividade assim, dessa pandemia, por conta dessa pandemia. Eu não sei se eu respondi, mas mais ou menos isso que eu penso. Sandra, no dia a dia, será que voltou o seu microfone? Oi, Agora alô? sim. Aí, bom, minha gente, então vê só. Só para complementar a pergunta anterior, rapidinho, queria contribuir, com relação é isso mesmo, professor Bessa, parente, Jesse, sempre nós somos, nunca ouvem como é a escola indígena, sempre eles trazem para cá o que eles querem. Uma prova disso é esse novo ensino médio para as escolas indígenas, está muito difícil de engolir. O novo ensino médio aí proposto pelo Ministério da Educação. Nesse momento, todos os povos de Pernambuco estão reunidos lá na cidade de Buíque, interior aqui de Pernambuco, onde nós exigimos que a Secretaria venha até nós, povos, a Secretaria Estadual de Educação, dar orientação e, como é lei, né, uma lei nacional da educação, o novo ensino médio, para que venham buscar uma reorganização, uma readaptação para o ensino médio nas escolas indígenas. Porque até então sabemos que esse modelo é tecnicista, é muito burguês, modelo de ensino médio trazido de outros países e querem que a gente implante em nossas escolas. É só isso, só. A todo instante nós estamos sempre lutando para que, de fato, as secretarias, principalmente hoje, né, no contexto de Pernambuco, todas as escolas indígenas são estadualizadas. E a secretaria sempre vem impondo os modelos. A secretaria não se adequa ao calendário de cada povo. Por exemplo, nós, FUNIO, encerramos em agosto por conta do retiro, retornamos em dezembro. Durante esse período, nós ficamos desassistidos, sem nenhuma atenção por parte da Secretaria Estadual de Educação. De respeito ao ensino da língua, ficam metendo o bedelho de como que deve ser ensinado. Então, são essas situações ainda que a gente precisa de uma política, de fato, de educação escolar indígena que atenda, que veja, que conheça a especificidade. Funcionários, secretários estaduais mudam, todo um processo de reconhecimento e a lentidão, e as escolas indígenas acontecendo, desassistidas nesse sentido. Com relação à pergunta, a pandemia, no contexto pandêmico, nós das escolas indígenas, FUNIO, tentamos de todas as formas, mesmo com esses protocolos, os decretos estaduais, a gente tentou dar assistência aos nossos alunos. Buscou todas as formas. Por quê? Porque o nosso calendário ele é 2 anos cíveis. Você começa, por exemplo, agora o calendário do próximo ano, iniciará em 2021 e terminará em 2022. Então, por conta do calendário, por conta do Oricuri, a gente fez de tudo para atender os nossos estudantes. Para isso, a gente exigiu assistência por parte da Secretaria de Educação, com relação a encaminhamentos de protocolo, orientações, nós se organizamos e fizemos tudo isso. Então, hoje, no estado de Pernambuco, as escolas indígenas por FUNIO foram as únicas escolas que conseguiram ter aulas, de todas as formas, e cumpriu o calendário letivo. Por quê? Por conta do retiro Oricuri. É um direito nosso, se estabelece. Então, vamos fazer cumprir. Né? Fazer cumprir de forma adequada, seguindo todos os protocolos sanitários. Aulas híbridas, certo? Aulas remotas,
com entrega de atividades nas casas. Nós, professores, foram direcionados a irem nas casas dos pais entregar. Por nós ter uma realidade diferente, a gente convive numa aldeia só, apenas com exceção de uma comunidade afastada, porém todos os estudantes foram assistidos. Então a gente teve essa oportunidade de levar atividades e buscar. Então a gente não tinha aquela questão da devolutiva, que foi um problema sério nas escolas não indígenas, né? A questão da devolutiva das atividades. Mas a gente realizou isso. Trabalhou nosso calendário em biênios, iniciou o ano que vem, o ano 2020, para se encerrar agora 2021. O biênio, 2 anos cíveis, mas seguindo o nosso calendário. Cumprimos o calendário, cumprimos nossas obrigações como estudantes, certo? Entre as modalidades pertinentes à nossa escola, educação infantil, língua materna, até o ensino médio. Por quê? Porque a gente tem compromisso com os estudantes e compromisso com os nossos retiros, nossas práticas, de estarmos no Uricuri, vivenciando todo esse contexto social, cultural, religioso e convivendo, de fato, o dia a dia da educação indígena. Então, foi basicamente isso que a gente seguiu. Lógico, com a resistência da Secretaria Estadual, mas tem que ouvir. Hoje a educação indígena não é simplesmente vir para a gente. Tem que também nos atender, ouvir, nos questionar, se posicionar e dizer, a gente vai dar aulas, seguindo os protocolos, e a gente quer isso que vocês nos atendam. Porque a gente tem um calendário, e a gente precisa manter esse calendário. Certo? Então, é basicamente isso. Obrigada, Nodiadjá. A gente está já chegando ao final da mesa, do nosso tempo. Eu gostaria de, para a gente ir encerrando, aproveitar uma pergunta que a gente recebeu aqui, da Carolina Rodrigues Cardoso, que é como a educação escolar indígena deve ser pautada pela imprensa. Então, eu queria propor para vocês fazerem as considerações finais, respondendo essa pergunta e fazendo um exercício de imaginação, né, de como seria, como vocês vislumbram a educação indígena nos próximos anos, no futuro, o que vocês esperam, e essa cobertura pela imprensa também, em relação a esse assunto. Gerson, pode começar? Obrigado, Martina. Então, rapidamente, só destacando a pergunta anterior, com relação aqui na Amazônia, a gente teve realidades específicas com relação a esse tempo da pandemia, né? A gente ouvia falar muito de que os alunos indígenas estavam perdendo muito tempo, né? Porque se isolaram mesmo, aqui as distâncias são muito maiores. Eu sempre defendi, e nós sempre defendemos, que não foi bem assim. Essa ideia de perda não é. Eu, pessoalmente, acho que as crianças indígenas ganharam, porque, nesse período, não tiveram apenas um professor, como seria na sala de aula, né? Nesse tempo, tiveram a família toda, a comunidade inteira, não é? Para educá-los. Então, isso foi muito importante, até porque as comunidades indígenas aqui na Amazônia mergulharam nos seus conhecimentos tradicionais. Aqueles que ainda estavam vivos, até aqueles que de algum modo já estavam enfraquecidos ou até foram resgatados, por exemplo, nos conhecimentos com relação a curas, a medicinas, a plantas, a ervas medicinais, não é? E as crianças junto, aprendendo, resgatando, né? Eu acho que isso é importante que seja dito, né? Desse mergulho pedagógico, epistemológico com relação aos conhecimentos tradicionais, né? E as crianças aprenderam demais, gente, nesse tempo, a solidariedade, o amor à vida, ao outro, ao coletivo. Foi isso que salvou muitas vidas indígenas, na ausência de hospitais, na ausência de política de saúde, nas aldeias da Amazônia. Que essas aldeias estão, muitas vezes, a 3, 4 horas de voo. Calcula isso pelo rio, né? Semanas. E essa solidariedade, além do mergulho nos conhecimentos tradicionais, não é? Com relação a essas questões,
como a imprensa deve pautar, eu acho que primeiro sempre tem que pontuar isso que foi o início aqui da nossa conversa, do nosso diálogo, que é sempre trabalhar essas duas perspectivas, a perspectiva da educação indígena, porque, volto a dizer, sem a continuidade dessa educação indígena, não existe o indígena, né? Não existe a educação indígena, né? Mas, ao mesmo tempo, o direito, né, de acesso adequado, qualificado, respeitoso, intercultural, bilíngue, intercientífico dos outros conhecimentos, dos conhecimentos não indígenas. Quer dizer, e eu acho que a imprensa poderia contribuir insistindo um pouco mais nessa sistemática insensibilidade, nessa insistência dos sistemas de ensino, dos municípios, dos estados, das secretarias de educação, que sempre se esforçaram para violar a lei, para não cumprir a lei, desrespeitando os direitos indígenas. Eu nem estou falando das autonomias indígenas, dos direitos indígenas de terem educação específica e diferenciada, né? Eu acho que precisaria dar maior visibilidade a essa questão, né, muito complicada dos sistemas que teimam em não respeitar os direitos, né? E, por outro lado, Martina, para a imprensa, né, claro, não deixar de abordar as precariedades da educação escolar indígena, das escolas indígenas, principalmente aqui na Amazônia, mas no Brasil inteiro, né? Eu não posso deixar de falar, Martina, que olha só que coisa vergonhosa no Brasil, né? Que é uma das economias mais fortes do mundo. Nós, aqui na Amazônia, temos quase metade das escolas indígenas sem prédio, simplesmente sem prédio. No Brasil, 1/3 das escolas indígenas não tem prédio. E daí isso explica tudo. Como ter internet se a escola não tem nem prédio? Como ter biblioteca, como ter refeitório, como ter cozinha, se não tem prédio, gente? Então, ainda é muito vergonhoso isso. Então, acho que a imprensa precisa dar maior visibilidade para nos ajudar, porque nós fazemos essa denúncia permanentemente, né? Para nos ajudar um dia a convencer o Estado, a convencer os governantes a olharem com mais carinho. Nos meus cálculos, são mais de 100 mil crianças indígenas que estudam com pandemia, sem pandemia, em lugares completamente inadequados, né? Sem prédio, sem carteira, sem nada. É muito triste isso. No meu cálculo, são mais de 100 mil crianças indígenas, né? Então, eu acho que tem que levar isso muito a sério se a gente quer um Brasil de paz, um Brasil de igualdade um pouco maior, um Brasil da democracia que deve ser transformada em políticas públicas democráticas e igualitárias, né? Muito obrigado, agradeço a atenção de todos ao convite e a coordenação aqui da Martina, né? E um grande abraço aos colegas e companheiros educadores, né? Professor Bressa, o parente do Diadiá Funiô e a parenta Sandra Benites. Obrigado. Obrigada, Gerson. José? Bom, Carolina, eu sou jornalista formado pela ECO, da UFM, que é contra a Martina na minha. Durante todo o curso, eu não tive um segundo, eu ia falar 1 minuto, mas não tive 1 segundo de reflexão sobre a temática indígena. Quer dizer, como é que nós, jornalistas, vamos cobrir a questão indígena se a gente não tem um mínimo de informação sobre isso? Eu editei, todos aqui conhecem, eu fundei, criei, fui primeiro redator-chefe do jornal mensal Porantim, dedicado exclusivamente à questão indígena, por causa da lacuna dos preconceitos terríveis. E eu concluo rapidamente falando que eu organizei na UERJ, no ano 2000, um curso de língua guarani. O Marcelo Guarani, que é amigo da Sandra, veio ministrar esse curso. Abrimos para 20 vagas, se inscreveram 98 pessoas, para mostrar o interesse. E aí, no dia
anterior ao início do curso de língua guarani, eu recebo um telefonema da Band, da televisão. Professor, nós queríamos saber se podíamos fazer a cobertura da primeira aula. Eu digo, claro. Eu fiquei muito feliz. Eu digo, poxa, finalmente, claro, pode. Aí ela disse, mas tem uma condição. Ué, eu não tinha pedido, né? Que condição? Ela disse, o professor tem de estar vestido a caráter, de tanga e de cocar. Olha, eu fiquei tão revoltado que eu disse para ela, eu disse, olha só, eu vou criar um curso de extensão aqui que tem um título muito grande. O título é O que o jornalista precisa saber sobre as culturas indígenas para fazer a cobertura do setor. Então é isso, Carolina. Eu acho que a gente tem que cobrar mudança nos currículos de formação de jornalistas para abrir um espaço mínimo. O Brasil está de costas para isso. Aí a repórter da Band disse, mas eu vi no Museu do Índio uma foto dele, do Marcelo, de tanga e de cocar. Eu disse, ele estava representando para as crianças. Ela queria uma imagem para rodar o mundo dentro da sala da universidade, o Marcelo de cocar. Eu digo, não faça isso. Você está reforçando preconceito. Mas bem, agradecer a todos os presentes está ouvindo. Alô? Oi, acho que cortou um pouco, pelo menos aqui. Obrigada, José. Nojajá? Bom, então é isso. A educação indígena, para finalizar minha fala rapidamente, ela é necessária, ela contribui no processo de identidade de cada povo. Hoje, as escolas indígenas são uma referência para qualquer povo indígena. É lamentável que em algumas realidades, como citou Jessen, não tem nem prédio, né? Isso é muito triste, isso é covarde para um país tão grande, tão rico como que é o nosso país. Infelizmente, essas realidades ainda que se prevalece dentro do nosso coisa. Essa falta de informação citada pelo professor Ribamar, essa falta de conhecimento dos cursos que formam pessoas profissionais que vão lidar de fato com a sociedade, não saber da existência, da evolução, do contexto social de cada povo indígena. Isso é lamentável. Eu fico até um pouco emocionado, triste com essa realidade, né? De um país onde temos como a principal referência a cultura indígena, de ensinamento às heranças indígenas, e tem pessoas com essa visão negativista do índio hoje. Isso é muito triste, muito horrível. Mas nós estamos aqui, né, parênteses, Jesse, para lutar, para garantir educação, como diz o nosso povo, o lema do Conselho de Professores Indígenas aqui de Pernambuco educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito. Né? Então, esse lema que a Comissão de Professores aqui de Pernambuco, que estão reunida hoje numa aldeia, amanhã eu estarei com eles, para a gente finalizar as propostas do ensino médio, essa. A educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito. Do nosso jeito que atenda a nossa realidade, a nossa especificidade, a nossa cultura, que fortaleça a nossa identidade enquanto índio. Isso é horrível, né? A gente viver essa realidade constantemente
e ver que o processo de melhoras, de adequação às escolas indígenas é lento. É lento. É lento, lento, chegando ao ponto de parar, né? Ainda mais nesse contexto da pandemia. Com relação à questão do jornalismo, ela pode contribuir sim, concordo plenamente com o parente Jesse, que é divulgando esses descasos, né? Expondo através da mídia, divulgando esse descaso, esse ato de desumanidade com o povo brasileiro, com os povos brasileiros, os povos indígenas no Brasil, denunciando e, ao mesmo tempo, mostrando que a educação indígena fortalece, garante, mostrando que essa deficiência, essa falta de cuidado com a educação indígena e com os povos, e, ao mesmo tempo, ouvindo os povos que a educação em escola indígena ela é primordial, ela é essencial, ela é útil, certo? Ela é útil, mas que de fato seja a cara de cada povo indígena. Então eu encerro agradecendo primeiramente a Deus, todos supremos, por esse momento tão importante de aprendizado e infelizmente de lamentações com esse descaso. Agradeço imensamente a todos vocês, Martina. Acompanhem lá nossos filmes no Coletivo Funil de Cinema. Certo? Tem muita coisa bacana que a gente produziu. A gente produziu documentários de criança na pandemia, as mulheres na pandemia, artesão na pandemia, né? Esses impactos, de fato, que esse contexto da pandemia causou ao nosso povo. Então é isso. Muito obrigado, que já fui a Dida Jacofinha e a Nana, e até a próxima. Um forte abraço ao parente Jesse, professor. Acompanhe seu trabalho, seus livros, se serviu muito de referência para alguns trabalhos nossos. A parente Sandra. E é isso, gente. Vamos resistir, vamos lutar de fato para que a nossa educação escolar indígena de fato aconteça como nós merecemos, de direito, e como nós merecemos por especificidade, por forma própria de se organizar. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigada, Nodiadja. José, parece que travou a sua despedida. Se você quiser se despedir das pessoas aqui na mesa. Legal, obrigado. Não, eu tinha agradecido primeiro a você como mediadora e pelo convite também, né, para participar desse evento, que eu acho extremamente importante, não é? Esse olhar do jornalismo sobre a educação indígena. Vocês do GEDUCA estão de parabéns. Agradecer também a participação aqui, a gente sempre aprende com o Gerson Baniwa, amigo de longa data, Sandra Benítez, também minha querida amiga, foi minha aluna no curso de formação de professores e depois passou a ser minha professora, e ao querido Funiô, que a partir de agora se torna também meu amigo, que eu não conhecia. Muito obrigado. Sandra, por favor. Então, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite, eu acho extremamente importante, nós e essas pessoas maravilhosas que vocês convidaram, né, para falar sobre o assunto. Eu acho Nodiadja, meu parente, Gerson Banil, meu professor, né, eu chamo ele sempre de professor Bessa, né, e você como mediadora, e toda a equipe que estão, que organizou esse evento para a gente bater papo, né? Uma das coisas que eu acho que é super importante, né, já foram faladas pelo professor Bessa, Vanilla e por Funiô, parente, né? Então, eu acho que essa questão de falar sobre um pouco sobre educação, ou seja, sobre os indígenas, né? E da sua diversidade, e como nós estamos hoje, né? Então, eu acredito que como o parente Vanilla falou que muitas escolas elas não têm equipamento
para que a gente consiga trabalhar, isso é fato, isso é real, isso acontece, né? De a gente ter a educação garantida, específico, diferenciado, não significa que a gente não precisa de internet, não precisa de... Porque a gente precisa, claro que, logicamente, a gente precisa. Por quê? Porque a gente tem que atravessar esse outro mundo para a gente ter uma informação, né? E essa informação, todos nós pretendemos ter, né? E também queremos ter, e nosso direito ter, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que muita secretaria confunde, né? Confunde muito de achar que nós, por ser diferente, específico, né? Acha que a gente pode dar aula na sombra. Claro que tem momento específico que a gente pode dar aula na sombra de uma árvore. Isso vai depender de sistema para sistema, de cada comunidade, né? Do currículo também. Então, isso é fundamental, mas isso não tirar, né? Na verdade, não tirar os corpos a responsabilidade deles de achar que a gente não precisa daquilo que a gente... e aí, literalmente, às vezes, nós somos abandonados, né? A grande maioria. E para que a gente possa ajudar, né, na verdade, visibilizar mais essa nossa luta, eu acho que essa área específica é super importante buscar muitos intelectuais indígenas, que estão muitos por aqui, para contribuir nesses aspectos, né? E não indígena também, mas sempre tem alguns que, por exemplo, a literatura, né? Literatura, tem vários indígenas que estão escrevendo sobre isso, né? E vários indígenas acadêmicos que tratam também sobre essas questões, né? Da questão dos direitos indígenas, a luta pelo território, porque, por exemplo, o Eloy Terena, ele é advogado da PIB, que é muito importante ouvir ele sobre essa questão da ótica, da luta dele, sobre a questão do território, que é importante, que faz parte da educação, né? E também a próprios artistas indígenas, como eu estou mais atuando nessa área artística hoje, né? Muitos artistas indígenas, né? Faz essa ponte de discussão exatamente essa questão da visão cosmológica e também a visão dessa questão da luta pelo território, pela resistência, que na verdade é uma resistência. São vários outros artistas que estão ali, né, atuando assim, incansavelmente, que na verdade são todas as lutas, né? Nós que estamos aqui também, né, enquanto professor, enquanto diretor, independente da área que a gente atua, a grande maioria atua nessa luta, né? Como se fosse levando nas costas essa ideia da própria visão indígena, cosmovisão indígena e a sua resistência, né? E o que a gente está enfrentando. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que focar um pouco da resistência, né? O que resiste? Por que a gente existe tanto, né? É porque essa invasão colonial que percorre. E como? E isso vai depender de vários aspectos, né? Que a gente sofre de leve para extremo, né? A invasão, a aldeia, queimada da aldeia, queimada da horta da aldeia, são várias formas. Então, eu acho que teria que ficar mais atento nessas notícias, porque muitas das vezes isso não é nem divulgado, né? Eu me lembro que me doeu muito, assim, até hoje, isso me lembro, né? Que quando o Vitor Caingangue, né, foi degolado no colo da mãe, né, que foi uma coisa terrível, né? E isso repercutiu muito pouco aqui no Brasil. Isso é muito grave para os brasileiros, que nós somos parte desse lugar, desse país, né? A morte do professor, né, Namblá, também. Então, são várias coisas que ocorrem que, de uma forma cruel, desumana, e isso não repercute. Eu acho que a gente tem que pensar também a partir dessas óticas também, como é que a gente pode contribuir
para que ameniza um pouco essa discriminação, essa violência que a gente sofre no Brasil. Então, mais ou menos isso. Mais uma vez, obrigada. E é isso, estamos aqui, né, na luta, como os parentes falaram, né? Estamos na luta, sempre no dia a dia, na luta, independente daquilo que a gente passa, né? A gente tem essa informação, a gente traz para alguns espaços, como esse, por exemplo, para a gente dialogar sobre essas questões. São muitas coisas, né? Mas um pouquinho de cada coisa já ajuda a gente a amenizar um pouco, ou pelo menos para fazer provocações. Obrigada, Sandra. Essa mesa é uma pequena amostra, né, da diversidade e da necessidade que o jornalismo tem realmente de tocar nesse assunto da educação indígena, que ele faça parte realmente da pauta diária, né? São 3.000 estudantes, mais de 3.000 estudantes indígenas no Brasil, quer dizer, 3.000 escolas e 250.000 estudantes indígenas no Brasil, então é um grande número, né? Muitos temas, muita diversidade de povos para que a gente possa abordar e fortalecer, né, através do jornalismo. Então, uma dica interessante para emplacar essas pautas, né, nas redações, é através de editais, por exemplo, né? Essa matéria que eu citei, essa reportagem, ela foi feita através de um programa da Universidade de Colômbia, então foi muito legal e teve um impacto grande. A Secretaria Municipal de Educação de Manaus acabou se mexendo e implementando várias melhorias nessa escola que eu fui visitar lá, além de, claro, toda a luta do povo cambeba, né? O jornalismo ajuda a intensificar essa resposta do poder público, e isso é muito importante. A gente tem muitas pautas aí pela frente para cobrir, e o meu desejo é esse, né, de que a gente mantenha fontes indígenas por perto, converse e saiba o que está acontecendo e consiga passar toda essa riqueza, essa diversidade através do jornalismo. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês, convidados maravilhosos, debate muito incrível, muito rico. Acho que vai ajudar os jornalistas a chegarem nesse objetivo de diversificar a cobertura. E também agradecer a quem acompanhou. A gente não conseguiu fazer todas as perguntas, foram muitas, muito obrigada. E hoje é o último dia, né, do congresso, mas ainda tem algumas mesas, então quero convidar vocês a seguirem acompanhando. E até a próxima. Muito, muito obrigada. Parabéns para a Geduca pelo evento, e obrigada aos convidados e aos espectadores. Até mais. Há mais de 20 anos apostamos na força transformadora da educação, desenvolvendo projetos que têm como base o potencial humano, tendo como aliados a tecnologia e a inovação. Investimos na fluência digital, na valorização e na formação de educadores em novas metodologias de ensino e aprendizagem, disseminando a cultura digital e o empreendedorismo social para formar uma nova geração de jovens protagonistas. Utilizamos a tecnologia para chegar aos cantos mais distantes do Brasil, criando diferentes oportunidades para educadores e estudantes. Afinal, nada é mais transformador do que conectar pessoas ao conhecimento. Seguimos confiantes em nosso compromisso de fazer da educação uma pauta prioritária para o país. Digitalizando para aproximar, educando para transformar.